Bom dia, bom dia, bom dia para você. Vamos começar mais um de Carona no Projeto. E hoje nós temos uma presença muito especial aqui no carro com a gente, a Dona Márcia. Não dá para vocês verem não, mas eu vou pedir para ela botar a mãozinha aqui. Ó ela, ó, mostra tudo. Oh, e aí, tá vendo? Dona Márcia tá aqui com a gente hoje. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. Uma de vocês pediu pra gente falar sobre um tema que eu achei muito interessante. Sobre relacionamento amoroso. E a especificidade dela era mais ou menos assim: como saber se ele é o cara certo pra vida. Isso é muito fantástico. E é uma coisa que a gente precisa de muita percepção e bastante tempo e experiência, boa vontade e coragem para admitir os erros e fazer os acertos. Para que a gente possa entender um pouco sobre o que é o relacionamento, né? Ontem, inclusive, eu falava que relacionamento não é só amoroso, não é só sexual. O ser humano é um ser de relacionamentos. E o ser humano precisa se relacionar com outras pessoas até por uma questão de sobrevivência da espécie. Nós temos escrito no nosso DNA que a gente precisa reproduzir. E para reproduzir, precisa encontrar uma parceira ou um parceiro que a gente ache ideal. E é muito interessante porque evolutivamente, se você for observar a evolução da humanidade, do ser humano como animal, ele sempre procura o melhor parceiro para acasalar. Ou seja, a moça sempre vai procurar o cara mais apto para ela, aquele que ela acha melhor, aquele que ela acha mais belo, mais saudável, mais equilibrado, aquele que ela acha mais bonito, o que mais pomposo, aquele que ela acha melhor. E o cidadão também vai procurar a melhor parceira para acasalar. Vai procurar aquela que é mais saudável, mais fisiologicamente equilibrada, aquela que aparenta ser uma boa reprodutora, uma boa fêmea, né? E isso é feito de uma forma automática, inconsciente, ninguém pensa para isso. Mas quando você olha para aquela pessoa que desperta essa sensação dentro de você de que aquele ali é o teu parceiro ou a tua parceira ideal, como diz aquele filme Hotel Transilvânia, dá o tchan. E quando dá o tchan, é aquilo que a gente fala de paixão. É onde vem a nossa paixão. Ah, já é a quarta de hoje, gente. Olha aí, brincadeira, né? É de onde nasce a nossa paixão. E a paixão é exatamente isso, é você se sentir atraído ou atraída, né, por uma pessoa que te desperte os teus instintos para você procriar, para você perpetuar a tua espécie. E aí ela pergunta, a nossa amiga pergunta um negócio muito interessante: como saber se ele é o cara certo? E aí é onde entra e começa a situação complicada de qualquer relacionamento. Porque o que é certo e o que é errado? Para o teu instinto, certo é aquele cara por quem você se apaixonar e quiser procriar com ele. Ou aquela mulher por quem você se apaixonar e quiser ter relações com ela. Esse é o certo. Mas na tua consciência, qual é o certo? Provavelmente na tua consciência, certo vai ser aquela pessoa que te ame como você é, que te respeite, que te entregue o que você precisa e que te apoie quando você necessitar. Então essa vai ser a pessoa certa da tua vida. Reparou que nem sempre a pessoa certa é aquela por quem você se apaixona? Nem sempre a pessoa certa tem as qualidades que você gosta, que você acha bonito. Nem sempre a pessoa certa vai ser aquela pessoa que dá o tchan. E isso gera um conflito muito grande dentro de nós mesmos, tá? Por quê? Porque o certo para a tua consciência, o certo para a tua mente consciente é a melhor opção. A melhor opção consciente, aquela opção mais sábia, mais equilibrada, aquela opção mais coerente. Isso é o certo para a tua mente consciente. Só que nós somos seres emocionais e nós somos seres subconscientes. Embora a mente consciente ela esteja no comando, entre aspas, na maioria das vezes, quando nós estamos despertos, agora mesmo nós estamos usando a nossa mente consciente. Mas a mente consciente ela obedece ao irmão mais velho. E o irmão mais velho dela chama-se subconsciente. É aquilo que está por baixo da mente consciente. E é aquela parte da tua cabeça, que muitas pessoas também conhecem como sistema límbico, que é emocional. É o que guarda as tuas memórias, as tuas emoções, os teus padrões emocionais. E na verdade é o cara que vai mandar no processo. É o subconsciente. E o certo para o teu subconsciente, na maioria das vezes,
é muito diferente do certo para o teu consciente. Porque o teu subconsciente ele vai ser formado por N situações, por N experiências. E se você assistiu a nossa aula, de onde vêm os teus problemas e como se libertar deles, nela eu explico todos os fatores que influenciam no teu conteúdo subconsciente, no teu conteúdo da tua mente, nos teus conteúdos emocionais. E eu vou falar aqui rapidamente para que você entenda, mas existem fatores como os fatores gestacionais, ou seja, as emoções que a mamãe ou o papai transmitem para você durante a gestação. Os fatores pós-gestacionais, que são aqueles fatores que você, quando nasce, até a tua idade agora, até os teus 120 anos de idade, você vai continuar recebendo influências de família, de irmãos, de primos, de amigos, de pessoas da escola, de pessoas do trabalho, de pessoas com quem você se relaciona, de pessoas que você gosta, de novelas, de filmes, de livros que você lê. Você vai continuar recebendo essa série de influências. Existem fatores ancestrais, ou seja, o histórico da tua família, como ele se apresenta, quais são os valores que esse histórico transmite para você. E existem inclusive os fatores transgeracionais, que são aqueles valores que o teu espírito traz dentro dele mesmo. E esses valores transgeracionais, muitas vezes eles são o que a gente chama de características inatas, são as características da personalidade de cada um. E por que eu estou falando isso? Porque existem diversos fatores que vão indicar para o teu subconsciente o que é o certo. E esses diversos fatores eles vão trabalhar em equilíbrio. E vão funcionar gerando um certo só para o subconsciente. E vai ser esse certo que o subconsciente vai te indicar para você fazer a escolha. E é interessante a gente observar isso porque como é que o subconsciente vai indicar isso, tá? Ele vai te dar algumas escolhas que sempre vão te levar para o mesmo lugar. Por exemplo, mas é bem prático. Se você é uma pessoa que tem um subconsciente pautado em opções e valores positivos, em tudo na tua vida você vai ter sempre opções positivas. Se você é uma pessoa que tem um subconsciente pautado em valores e opções negativas, em tudo na tua vida você vai ver sempre valores negativos. Você já conheceu pessoas que parece que tudo dá certo para elas porque elas veem o melhor em tudo? Pronto, é uma pessoa que tem um subconsciente pautado em valores positivos. Ao mesmo tempo você tem aquela pessoa que nem tentou, mas já disse que vai dar errado. Ela já pensa o pior de tudo. É uma pessoa que tem o subconsciente pautado em valores negativos e ela age assim sem pensar. É natural dela, é instintivo, é subconsciente. Isso é a mesma coisa para a tua escolha do teu parceiro ou da tua parceira sexual, do teu parceiro ou da tua parceira com quem você quer passar a vida toda. A escolha certa para o subconsciente nem sempre vai ser a escolha certa para o teu consciente. E sim, se você já chegou nessa conclusão, é daí que vem o seu dedo podre. É daí que vem a escolha sempre errada. É daí que vem se apaixonar sempre pelo bad boy, por aquele cara que representa tudo de ruim, mas você se apaixona por ele. Porque para o teu subconsciente é esse processo que está sintonizado com ele. E eu vou te explicar exatamente o porquê agora. Lembra que eu falei que existem fatores que influenciam a escolha do teu subconsciente? Imagina que de repente você, hoje, no teu espírito, ele carrega um histórico de sofrimento. Ele carrega um histórico de dor, ele carrega um histórico de maus tratos, ele carrega um histórico de experiências dolorosas em relação a parceiros. Qual vai ser a referência de relação que o teu subconsciente vai ter na parte transgeracional? Sofrimento, dor. Então, para o teu subconsciente, um dos fatores que indica o que ele precisa escolher, indica que ele precisa escolher por padrão, porque ele quer manter esse padrão. Ele não entende que ele precisa manter esse padrão. Para ele aceita o padrão que ele tem. Vai ser pessoas que te causem sofrimento ou dor. Aí vamos observar outro fator, o fator ancestral. Vamos imaginar que na tua família você tem um histórico onde o papai maltrata a mamãe, o vovô era grosso com a vovó, o bisavô batia em todo mundo, inclusive na esposa, na mulher. Os homens da tua família são sempre envolvidos com bebida, com coisas, com violência, com tudo isso que a gente sabe que desanda e desagrega toda a relação. O que é que você cresceu escutando e vendo nesse processo? Você cresceu escutando e vendo tudo isso que eu te falei. E o que é que tem na tua mente como referência de homem, como referência de parceiro?
é aquele cara que maltrata, que bate, é aquele cara que xinga, é aquele cara que não é um bom pai, não é um bom provedor, é aquele cara que bebe, é aquele cara que tem todos esses valores negativos. Esse vai ser o valor que a tua ancestralidade e a tua convivência emocional, a tua convivência familiar vão transmitir para você. Lembra que eu estou só colocando aqui só as coisas ruins, tá? Eu estou colocando aqui só o negativo, porque você entendendo o negativo fica fácil você entender o positivo. Faz sentido para você? Beleza. Agora imagina que tua mãe, durante a gestação, ela teve sérios problemas com o papai. De repente o papai não queria o bebê, ou o papai não achava que estava na hora, ou o papai e a mamãe passavam por muito aperto financeiro, ficaram muito preocupados. E aí o que é que acontece? Todo esse prospecto, toda essa situação faz com que você absorva da mamãe aquelas emoções dolorosas e negativas em relação ao teu parceiro. 5. Em relação à tua escolha, e o teu subconsciente traz esses valores para você também. E como você já tem esses valores dentro de você, o teu subconsciente está adestrado, preparado para identificar esses valores. A nossa mente ela é fantástica. Essa brincadeira que a gente faz com as CAPTUD 1, 2, 3, 4, 5 é para treinar a nossa mente sempre para o melhor. Então a gente se adestra, a gente treina a nossa mente para poder focar sempre na melhor opção de carro. É daqui para cima, não tem outro. A tua mente faz a mesma coisa. Aquilo que ela está treinada para identificar, aquilo que ela conhece, aquilo que ela tem como valor, ela vai focar só naquilo. Então no teu pós-gestacional, depois que você nasce, você vai prestar muito mais atenção, você vai entender muito mais, você vai identificar com mais facilidade, você praticamente só vai ver aquilo na tua frente, aqueles valores que você tem. Então, os filmes de sofrimento, os filmes de dor, aquelas relações mais conflituosas, as pessoas mais difíceis, você vai sempre estar mais focado nessas pessoas do que nas coisas boas. Lembra que eu estou falando aqui só de coisa ruim, tá? E a tua mente vai moldando esse aspecto, vai moldando esse padrão, fortalecendo isso ainda mais. E você vai criando dentro de você aquela certeza, aquela sensação de que aquele é o cara que você tem que se relacionar. Porque todos os teus valores te levam até aquele momento, te levam até aquela escolha. Para o teu subconsciente isso é muito, muito lógico, muito fácil de entender. E aí você entra na idade de se relacionar com pessoas, a tua adolescência, a tua juventude, você entra naquela idade onde os hormônios afloram e onde você começa a se sentir mulher. E você começa a querer se relacionar, seja com outra mulher, seja com outro homem, mas você quer aquela pessoa que para você julga ideal. Você quer aquela pessoa que te entenda, que te dê amor, que te dê compreensão, que te dê carinho, até porque a gente ainda vive, né? A gente foi criado para viver o conto do príncipe encantado. Então a gente quer sempre achar o príncipe encantado da gente. Mas o que é que acontece? No teu subconsciente não é esse tipo de pessoa que ele se interessa, porque não é esse padrão que existe dentro dele. E consequentemente, por mais que você queira fazer aquela escolha conscientemente certa, a escolha mais coerente, normalmente você vai fazer escolhas que vão te levar para o outro lado. Até começa como um príncipe, mas termina como um ogro. E isso vai acontecer algumas vezes na tua vida. E é o padrão, é normal. Outra coisa que pode acontecer, quando o teu subconsciente cria esse valor, e você cria essa situação, você cria esses valores, e aí você experimenta 1, 2, 3 vezes, e você vê que aquele negócio não dá certo, não tá legal aquelas escolhas, você só tá sofrendo porque o teu dedo é podre. E não é o teu dedo que é podre, é o padrão do teu subconsciente. Esse fato, esse reconhecimento, ele pode nos levar a 2 caminhos, tá? O primeiro caminho, que é o mais comum de acontecer, é a nossa mente aceitar isso como verdade, aceitar como sendo a única opção que a gente tem, e a gente passar a repetir a história. A gente passa a repetir a história da mamãe, a gente passa a repetir a história da vovó, a gente passa a repetir a história da bisavó, a gente passa a repetir essa história e a gente assimila isso como verdade na nossa vida e tá certo, tudo bem, nasci para sofrer, tô aqui para isso e vou viver assim. É a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e sou sempre assim. E o que é que acontece nesse processo? Você vai, o que a gente chama na constelação, honrar a tua mãe. Você vai honrar o teu pai escolhendo um cara igual a ele e vivendo uma vida igual a da tua mãe. Isso está errado? Depende, o que é que você acha? Eu acho que está errado. Eu acho que você tem que mudar. Eu acho que você não tem que viver a vida de ninguém. Você tem que viver a sua vida e definir os seus valores e trabalhar com o que você tem. Mas existem pessoas que aceitam isso
E elas podem continuar aceitando isso. Ou podem cansar e escolher mudar. Essa é a primeira coisa que acontece e infelizmente é a que acontece mais vezes. A segunda coisa que acontece é, depois de ver algumas relações, depois de passar por algumas experiências traumáticas que não foram legais para você, você desistir de ter experiências. Você desistir de se relacionar, você desistir de arranjar um namorado ou uma namorada, desistir de arranjar um marido ou uma esposa, e você desistir de ter um parceiro ou uma parceira que te satisfaça e que te faça feliz. E aí você resolve ficar sozinha. E isso também é outra coisa ruim. Por quê? Porque o ser humano não foi feito para ficar sozinho. O ser humano é um ser social, é um ser de grupo, tá? É um ser gregário. E o que é que acontece? Quando a gente decide se isolar, a gente começa a ter algumas distorções no nosso comportamento. E essas distorções no nosso comportamento, elas podem passar, por exemplo, desde você passar a dar atenção demais a um animal ou a alguma coisa que você envolva na tua vida para substituir aquele afeto que você não tem, ou você passar a se isolar do mundo e virar uma eremitazinha. E aí você perde o vínculo de relação com as pessoas e fica cada vez mais difícil você interagir com o mundo. E quando fica cada vez mais difícil você interagir com o mundo, imagina o que vai ser a tua vida. A tua vida vai ser um inferno, porque você precisa interagir com o mundo. E aí vem crise de ansiedade, crise de depressão, vem estresse, porque nada daquilo que você precisa fazer você vai gostar. Então, isso também não é legal. Mas... voltando para aquele tema, eu espero que vocês tenham entendido, né, o processo que nos leva a fazer determinadas escolhas, e sempre lembrando que eu destaquei aqui o lado ruim de tudo isso, tá? Porque entendendo o lado ruim você vai entender o lado bom. Voltando para a segunda parte da pergunta da nossa amiga, como é que eu vou saber se ele é o cara certo para a vida? E aí tudo isso que eu te falei até agora, eu acredito que já dê para você ter uma ideia daquilo que você tem que procurar. Existem sinais de problemas, tá? Existem sinais que aquele cara é ou não é o cara certo. Eu vou dar alguns aqui de cabeça e você vai avaliar e você vai entender e você vai procurar novos sinais, você vai criar o teu padrão, tá? Primeiro sinal que eu posso me lembrar assim de cabeça é a situação de comportamento. Como é que esse cara te trata quando vocês estão sós e como é que ele te trata na frente das pessoas? Como é que ele te trata em público, como é que ele te trata no privado? O tratamento tem que ser equilibrado, ele tem que ser o mesmo. Ele não pode ser um cavalheiro em público e um troglodita no privado. Ele não pode ser um cara que te trata bem, te respeita, te estimula em público, e no privado ele ser aquele cara que só te bota para baixo, te xinga, às vezes até te maltrata, te bate. Quando você começa a identificar esse tipo de diferença, é um indício que esse camarada ele tem algum desequilíbrio. E eu não estou falando nem desequilíbrio em relação à mente, eu estou falando desequilíbrio em relação à relação de vocês dois, tá? Então isso é uma coisa que talvez seja até mais fácil de você identificar. Outro sinal que é interessante você avaliar é o quanto você é importante na vida desse cara, tá? Por exemplo, quando ele pensa nas coisas que ele vai fazer, ele pensa em eu ou ele pensa em nós? Essa é uma coisa muito importante. Você faz parte do planejamento da vida desse cara? Se ele se olha daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, e ele se pensa numa viagem para o Canadá, ele se pensa com você do lado dele? Ou se ele se pensa em comprar uma roupa nova, ele pensa assim, poxa, será que vai agradar a fulana? Então avalia o quanto você faz parte da vida desse cara. É outro aspecto que você precisa dar uma observada, e vai ser outro indício muito importante se você está na escolha certa, se você está no caminho certo, se você está com a pessoa, né, certa para você se relacionar. Outro indício muito importante, 6. Outro indício muito importante, mas já está se abrindo aqui. Outro indício muito importante para vocês observarem é se esse cidadão ou essa cidadã, ele respeita a tua opinião, ele te escuta, mesmo que ele não concorde com você. Aqui em casa mesmo, muitas vezes a gente está conversando, Márcia dá a opinião dela e eu às vezes não concordo, mas eu respeito, é a opinião dela. Às vezes ela está errada, tá? Mas é difícil, na maioria das vezes quem está errado sou eu, mas às vezes acontece. Quando acontece eu digo, aí, tá vendo? Mas às vezes acontece isso, não ria não, mas às vezes acontece isso, tá? Então avalia o quanto esse cara ou essa moça, ela respeita a tua opinião, valoriza a tua opinião, avalia o quanto essa pessoa está disposta a te escutar, a entender os teus sentimentos, porque isso são indícios de que você terá uma convivência boa com ela, né? Uma convivência legal com essa pessoa. Observa
outro ponto interessante a você observar, observa se o teu relacionamento é uma via de mão dupla, tá? A constelação ela diz que todo relacionamento ele tem que ter um dar e um receber na mesma medida. E o que é um dar e um receber na mesma medida? O bem que você faz ao teu parceiro é o mesmo bem que ele tem que fazer para você. Porque se não for assim, o relacionamento vai estar desequilibrado. Você vai estar sempre uma pessoa que vai estar em crédito e sempre uma pessoa que vai estar em débito. Você vai ter sempre uma pessoa que se sente melhor do que a outra, porque dá mais, porque provê mais, porque contribui mais, porque é o possuidor das coisas, porque é quem decide, porque é quem provê. E essa pessoa vai estar em crédito, ela vai estar se sentindo mais importante do que a outra pessoa. E, consequentemente, aquela outra pessoa ela vai estar menos importante, ela vai estar se sentindo menos porque ela não vai estar recebendo ou entregando 7 o quanto deveria, tá? Então é importante você avaliar isso. Na tua relação com o teu parceiro ou com a tua parceira, como é que está o equilíbrio entre dar e receber? É você que está dando mais, não estou falando de dar sexualmente não, tá, gente? É você que está doando mais, que está entregando mais, ou é você que está só se entregando? Entendeu a diferença? É você que provê mais, ou é você que obedece mais, ou é você que segue mais, ou é você que está ali naquele processo onde tudo é para ele, tudo é por ele, tudo é dele e ele não faz nada por você. Existe esse equilíbrio na tua relação? O cuidado que você tem com ele tem com você ou ela tem com você? O carinho que você tem para com ela tem para com você? O zelo, as coisas do dia a dia, a preocupação, as coisas que você faz, né? As entregas que você dá na tua relação são as mesmas entregas que você recebe? Quando você observa isso, você vai ver se o teu relacionamento está equilibrado. E isso também é um sintoma muito legal. Assim, e eu acho que ficou claro como você pode trabalhar e avaliar essas questões de relacionamento. E o que é que acontece, tá? Depois que você começa a avaliar isso e você começa a identificar, tá, esse cara é o cara legal, ou essa menina é a menina legal pra eu ficar com ela, tô satisfeita com o meu relacionamento até aqui, tá legal, tá pra mim, ótimo, vai ser feliz. Mas pode acontecer de você perceber assim, cara, isso não tá legal, não tô gostando do andamento desse negócio aqui. E aí eu convido você a assistir a nossa aula, tá? De onde vem os teus problemas, a origem dos teus problemas e como se libertar deles. Porque lá eu mostro erros que você comete ao tentar enfrentar os teus problemas emocionais. E existem 2 erros que cabem muito aqui nessa situação, tá? A primeira coisa é quando você está identificando que a coisa está indo para o caminho errado, que vai dar merda, você não pode dizer assim, a vida é assim mesmo, tá tudo certo, eu vou esperar que a coisa melhore. Nunca vai melhorar, sempre vai piorar, tá? Tenha certeza. E por que sempre vai piorar? Por outros motivos que eu expliquei lá também. Porque as pessoas não mudam porque você quer. Você não consegue mudar as pessoas. Eu tenho certeza que se a tua relação hoje estiver ruim, você já tentou se entregar demais, talvez até você já se doe mais do que você faz, mais do que você deva por essa relação, e essa relação não funcionou. Não tá legal, não melhorou. Depois de tantos anos não melhorou. Porque você não pode mudar ninguém. Você só pode mudar você. E aí o que é que acontece? Quando você avalia tudo isso, quando você entende isso que eu estou falando para você, você tem uma decisão a tomar, tá? Essa decisão é você se tornar a prioridade na sua vida. E para que você se torne prioridade na sua vida, você tem que tomar a decisão que seja melhor para você. Não adianta você tomar a decisão que seja melhor para o teu parceiro e, nesse caso, nem que seja melhor para o teu relacionamento. Porque se o teu relacionamento está ruim, a melhor decisão para o relacionamento vai ser ruim. Você tem que tomar a melhor decisão para você e o relacionamento e o parceiro se adaptarem a essa decisão. E se isso não acontecer, você toma outra decisão. Se aquele cara ou aquela moça não for o cara ideal, não for o cara que está equilibrado, não for o cara que está sintonizado com você, não for o cara que te entrega da mesma forma que você entrega a ele, não for o cara que te atende às necessidades que você tem, será que vale a pena passar o resto da vida com esse cara ou com essa moça? Então, quando você decide ser a prioridade na tua vida, você identifica os valores que você quer para o teu relacionamento e você pode ter a indicação que você deseja. Espero que isso tenha ajudado vocês. Se você não
inscrito no canal, se inscreve aqui, porque todo dia praticamente a gente está colocando coisa nova aqui. Espero que você faça parte do Projeto 58, acesse o nosso site www.projeto58.com para conhecer. Olha, a Dona Márcia quer falar, olha aí, vem para cá, aparece aqui para falar para as meninas. Dá pra ver? Dá. Um ponto importante a se avaliar também é que não se deve, pelo menos, né, embora que muita gente faça, é um relacionamento para tapar os buracos que a gente tem, né? A solidão, o vazio, é procurar uma pessoa para tapar os nossos buracos. É feito você falou na aula, a gente tem que ser feliz e tem que se bastar sozinho. Quem chega é para ampliar, né? Para aumentar. Então a gente nunca pode ter uma pessoa do nosso lado para tapar as nossas expectativas, né? Isso é um caso a se avaliar bem importante. Olha, acho que eu vou trazer ela todo dia, porque aí ela fica complementando aquilo que a gente falar. Meninas, um abraço para vocês, tudo de bom.